Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Por trás de muitas das enfermidades que a humanidade enfrenta está um micro-organismo sobre o qual ainda existe muito debate em torno da sua origem na natureza e de seu comportamento. Estamos falando do vírus. Quando alteramos o equilíbrio de ecossistemas, com queimadas e desmatamento, por exemplo, acabamos por gerar um ambiente propício para a proliferação e mutação de vírus com os quais não tínhamos contato. Essas mutações podem fazer com que um vírus que não nos afetava passe a interagir com o organismo de seres humanos e, nesse caso, nosso sistema imunológico não estará preparado para combater esse novo vírus. Na aula de hoje, o professor Rodrigo Brindeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai falar sobre o processo evolutivo dos vírus, sua mutabilidade e as outras várias características comportamentais desse micro-organismo que por tantas vezes já representou o papel de grande inimigo dos seres humanos. Ciência e saúde em tempos de pandemia. Na aula de hoje, vírus. Origem, evolução, emergência e resposta imune. Ok, então eu sou o professor Rodrigo Brindeiro, professor associado da UFRJ, geneticista, virologista, trabalho no Instituto de Biologia, no Departamento de Genética, com vírus há mais de 30 anos, com HIV, vírus emergentes de importância médica e mais recentemente agora o Covid-19, o SARS-CoV. Coronavírus. Bom, hoje estamos aqui para falar sobre vírus e alguns aspectos envolvidos com esse tema tão importante e atual. Vírus, a sua origem, evolução, a emergência de vírus no ambiente humano e a nossa resposta imune, como nós respondemos na nossa tentativa de nos defendermos contra vírus. Vamos começar com algo que ainda é muito contrassenso, a ideia de que vírus pode ou não pode ser considerado uma estrutura viva. Eu não pretendo nessa aula responder essa questão, mas eu vou colocar alguns aspectos que são importantes. O primeiro, por que vírus não é considerado um ser vivo, apesar de ter material genômico, seja ele em RNA ou DNA? O primeiro aspecto a se colocar em relação a essa posição, essa suposição de que vírus não é um ser vivo, é de que ele não tem capacidade de possuir a maquinária suficiente para replicar o seu genoma, seja ele em RNA, seja ele em DNA. Muitos vírus produzem suas próprias polimerases, que são as enzimas capazes de replicar vírus, o seu genoma, mas não é o suficiente para efetivar todo o mecanismo molecular necessário para que ele efetivamente replique. Hoje, de todos os vírus que nós conhecemos, nós sabemos que os vírus precisam entrar numa célula eucariótica ou procariótica, essa sim uma célula considerada viva, para que ele possa utilizar-se das estruturas ali presentes, dessas células vivas, para que ele possa efetivamente replicar-se. Evolutivamente, então, imaginava-se que o vírus só poderiam ter existido a partir do momento que as células já tinham aparecido, já tinham evoluído e já são o que hoje nós conhecemos como células tanto procarióticas como eucarióticas, de bactérias, de arqueia, de seres eucarióticos superiores, como as células humanas, por exemplo. Então, os vírus não poderiam ter existido antes do aparecimento das próprias células, sejam aquelas células primordiais, os coacervados e outros tipos de células que a gente conhece. Aqui cabe entrar uma noção, uma nomenclatura que hoje é muito utilizada nessa área de virologia, que parece um nome próprio, LUCA, mas não é. LUCA é uma corruptela, na verdade é uma sigla, que em inglês significa Last Universal Cellular Ancestor, ou o ancestral universal primário, último celular, o que foi a primeira célula no processo evolutivo, LUCA. Então a ideia é, muitas células provavelmente, hoje que já há teorias mostrando que as próprias células, como nós conhecemos hoje, não foram as células primordiais.
mas elas eram um pouco menos evoluídas, um pouco menos complexas, e elas poderiam não possuir DNA como o seu material genético. Alguns poderiam ter apenas RNA como material genético. E aí é que vem a história. Existem pelo menos 3 teorias que colocam a existência do vírus como sendo uma coexistência com esse tipo de LUCA, ou essas células primordiais, ou eles até antecedendo a existência de células efetivamente estruturadas no ambiente evolutivo, né, na Terra, né? Então, os vírus, hoje, já uma primeira teoria que é chamada de virus first, ou vírus primeiro, em que eles apareceram antes mesmo da existência de uma célula, a partir da qual ele podia aproveitar aquele ambiente intracelular para replicar-se. E isso é alguma coisa extremamente complicada de a gente tentar entender. Existe também uma outra teoria, que é a da redução, em que as células primordiais, a partir do seu material genético, ou em RNA ou em DNA, teriam evoluído para tanto gerar o que hoje são as células mais processadas, eucarióticas e procarióticas, tais como a gente conhece hoje e tais quais a gente estuda hoje, mas também teriam dado origem aos vírus que hoje estão aí. Então, essas células que já não existem mais, mas seriam células primordiais, LUCA, teriam dado origem tanto às células como hoje se apresentam, quanto aos próprios vírus, no processo de redução da sua estrutura para as estruturas mais básicas de proteína e ácido nucleico, que hoje são como nós conhecemos os vírus. São cápsulas proteicas envolvendo material genético com ou sem envelope lipídico. Então, essa redução, daí o nome dessa segunda teoria da redução, o vírus teria origem a partir de um processo evolutivo das células primordiais que já não estão mais aí, que não existem mais. E uma terceira linha de pensamento coloca que o vírus é um escape, ou seja, as células primordiais evoluíram para as células como nós as conhecemos hoje, e a partir delas, então, material genético proveniente dos próprios ambientes procarióticos e eucarióticos, bactérias e arqueia e células animais e vegetais, teriam com escape, com a saída de material genético e de algumas estruturas proteicas gerado o que são hoje conhecidos como os vírus. Por incrível que pareça, hoje nós sabemos, com algumas dicas dadas por processo evolutivo estudado, do material genético, na verdade, do próprio RNA e do próprio DNA, que provavelmente os vírus, a primeira teoria que se coloca, os vírus vieram antes das células. E como eles conseguiam replicar? Nós já sabemos hoje que o ácido nucleico, principalmente o RNA, ele era capaz de se autocatalisar e autoprocessar, antes mesmo de estar inserido no ambiente celular, onde ele poderia usar uma maquinária de proteínas, de enzimas que poderiam ajudá-lo a ser replicado. Então, a gente fala, por exemplo, de ribozimas. O que são ribozimas? São moléculas de RNA que contêm código genético, mas são capazes de ter uma estrutura espacial terciária, estrutura essa que favorece com que o próprio RNA tenha uma estrutura catalítica, coisa que a gente só conhecia em proteínas e enzimas. E ele possa se autocatalisar, se autoprocessar e, por isso mesmo, se replicar, se autorreplicar. Com essa constatação, que veio inclusive em estudos com vírus específicos, são vírus de bactérias ou bacteriófagos, nós chegamos à conclusão que, uma vez que o RNA e o DNA, principalmente o RNA, tem a capacidade autocatalítica e vieram na sua capacidade replicativa antes da capacidade replicativa de células que ainda não existiam, mesmo as primordiais, como essa sigla, essa corruptela LUCA, provavelmente, então, os vírus também tiveram essa possibilidade de existir antes de aproveitarem-se do ambiente celular para sua replicação. E isso é assustador, mas é, ao mesmo tempo, extremamente excitante do ponto de vista do estudo evolutivo e de como o ácido nucleico é capaz de ser a molécula da herança, mesmo quando na ausência de um ambiente celular favorável. Então, hoje nós já temos de alguns vírus, né, estudando a sua genética e sua evolução, a dica de que realmente os vírus podem ter precedido o próprio ambiente celular. Se isso significa que eles podem ser considerados hoje seres vivos ou não, isso é uma questão que nós poderemos discutir numa outra aula sobre evolução no futuro, num segundo momento. Mas hoje estamos aqui para vírus, né?
E aí vem outra história. Essas células primordiais, elas tinham DNA como genoma, como são as células hoje em dia, né, que tem DNA como genoma e o RNA apenas um mensageiro da informação genética, ou houve células, né, em algum processo evolutivo que possuíam apenas o RNA como processo, como seu genoma, né, como seu arcabouço evolutivo. A priori, né, dessas possibilidades, é provável que tenha existido uma célula ancestral, as células que a gente conhece hoje, mais evoluídas, eucarióticas e procarióticas, que tinham apenas RNA como genoma. E provavelmente, não só o RNA autocatalítico precedeu essa célula, o vírus de RNA precedeu essa célula, como essas células também ajudaram a gerar novos vírus. RNA, e num segundo momento mais para frente, evoluindo para ambientes celulares, DNA, também ajudaram a construir o arcabouço do que hoje nós chamamos vírus DNA, né? E onde isso chega até nós hoje, na nossa sociedade, né, de uma forma tão assustadora como está hoje, né? Hoje nós enfrentamos há 3 décadas, ou mais, 4 décadas, chegamos perto de 5 décadas de enfrentamento de uma pandemia que não se encerra, que é a do HIV, que tantos milhões de pessoas já matou no mundo, né? E até hoje não tem cura nem vacina. Mais recentemente, de 2015 para cá, nós vimos no Brasil, e se espalhando para o mundo, uma onda grande de epidemias transformando-se em pandemias também virais, a partir de vírus que usam vetores como intermediários para infecção em humanos. Esses vetores que são infectados também por esses vírus são os artrópodes, na maioria deles mosquitos. Nós temos aí o Aedes aegypti, o Aedes albopictus, que são infectados por vírus como Zika, chikungunya, dengue, maiaro, febre amarela, entre tantos outros, e que hoje são introduzidos ou reintroduzidos no ambiente urbano e causam um grande celeuma na sociedade. Além disso, nós temos também, recentemente, os vírus respiratórios, né? Com a preocupação das infecções respiratórias no mundo inteiro, de influenza, H1N1, H5N1, H3N2, que tantos males causaram. Lembrando aqui, por exemplo, uma pandemia global de influenza que há exatos 100 anos atrás, ou 102 anos atrás, mas exatamente em 1918, mataram 55 milhões de seres humanos na face da Terra, mais do que o número de pessoas que morreram no evento que aconteceu junto com essa pandemia, que foi a Primeira Guerra Mundial. Morreram muito mais seres humanos, né, com a pandemia da gripe espanhola, provocada por um vírus que hoje nós sabemos que é um vírus da influenza, né, naquela época, um vírus respiratório, portanto, diferente de como a gente enxerga o vírus da influenza hoje em dia, que por mais que afete com morbidade e mortalidade pessoas mais velhas, pessoas com algumas comorbidades, pessoas muito novas, né, naquela época esse vírus matava todo mundo, de uma maneira que muitas pessoas não lembram como foi, né? Havia hemorragias internas, as pessoas sangravam até morrer, algo muito parecido com o que hoje a gente considera o ébola, por exemplo, o Marburg, e era assim também que se morria com essa doença respiratória que foi a influenza da gripe espanhola de 1918. Um século depois, nós encaramos um novo vírus respiratório extremamente grave que mata e mata muito no mundo, no Brasil, e dessa vez, né, ele não respeita nem faixas etárias, apesar de que nós sabemos que faixas etárias estão mais dispostas a desenvolver uma morbidade, uma mortalidade com esse vírus, mas que as comorbidades típicas do metabolismo humano, do nosso estilo de vida, acabam provocando uma pandemia generalizada na população. E esse vírus é o coronavírus, né? E aí cabe colocar vírus que são transmitidos por mosquitos. Mosquitos esses que estão presentes no ambiente urbano, os mosquitos cosmopolitas, como o Aedes aegypti, Aedes albopictus, Culex, mas outros vírus, né, que transmitem febre amarela, que estariam restritos ao ambiente de florestas, ao ambiente silvestre, mas que hoje também desafiam o ambiente urbano. O que causa isso? E aí vem o novo tema da nossa aula, que é a emergência viral. Não só a origem do vírus, mas a emergência de vírus. Como isso acontece?
né? Vejam, antigamente a gente pensava que a emergência viral era algum animal, algum organismo, algum mosquito, algum roedor que estava próximo aos humanos e que por um contato com os humanos próximos acabava espalhando aquele vírus. E muitas vezes nós pensávamos, o que está aquele mosquito fazendo ali? O que está aquele roedor, aquele camundongo, aquele rato fazendo próximo a nós e nos desafiando com a presença desse vírus? Hoje nós temos uma nova ideia, que é a ecologia das infecções virais, ou não a emergência de vírus, mas o ecossistema das infecções virais. Na verdade, não são eles que nos invadem, nós é que invadimos o ambiente silvestre, os ambientes naturais e proporcionamos com que os vírus se aproximem dos seres humanos e se adaptem. Porque os vírus mutam, e mutam muito. E essa é uma diferença de vírus para ambientes genéticos humanos, eucarióticos e procarióticos de bactéria. Eles não têm a replicação do seu ácido nucleico, da sua molécula de herança, não tem um sistema de reparo. As nossas células replicam ácido nucleico, nossas células se dividem e replicam. Mas ao fazerem, elas podem errar. As polimerases, quando replicam o nosso ácido nucleico, erram. Mas há mecanismos de conserto, de reparo, muito conhecidos já da bioquímica e da fisiologia humana. Vírus não utiliza isso, então o vírus erra muito na sua replicação. E ao errar, ele introduz uma grande quantidade de mutações essas que servem para escapar do nosso sistema imune, servem para agravar as doenças ou adaptar o vírus mais ecotropicamente a esse novo ambiente que é o ambiente humano, servem para escapar com resistência a novos terápicos que nós criamos. É um celeuma que é criada por um evento único, que é a capacidade do vírus mutar. Ora, se o vírus muta, ele pode escapar, mas ele também errando, ele pode ficar inviável. Isso é muito comum. Um vírus, ele replica e em cada 10 milhões, 1 milhão, 100 milhões de vírus, apenas um consegue levar a infecção adiante. Um apenas é correto. Os outros são falhas virais pela taxa altíssima de replicação. Qualquer um pensaria, isso é um insucesso. Não é. Não é um insucesso porque um vírus em 100 milhões, ou 1 sobre 10 a 6, 10 a 5, 10 a 7 vírus, é uma proporção muito pequena. Mas veja, um ser humano único infectado com HIV, sem terapia, produz 10 a 11 vírus por dia. Isso são 100 bilhões de vírus por dia que ele está produzindo. A população inteira humana hoje na face da Terra é próxima a 7 bilhões de seres humanos. Isso, para um vírus, está num frasquinho de vírus. No ser humano, que sem nenhuma terapia, deixando o vírus replicar, milhões de vírus são produzidos por dia. E se um só, em 10 mil, 100 mil, 1 milhão, levar a infecção adiante, ainda vários deles poderão levá-las adiante e todos os outros, que são arquétipos daquele original, mas que não funcionam, de qualquer maneira estarão enganando o sistema imune. Porque o nosso sistema imune não sabe o que é bom e o que não é, o que funciona e o que não funciona, o vírus que replica e o vírus defeituoso. E ele tenta reagir contra todos eles. Isso estressa o sistema imune e nos leva a um quadro imunopatológico ou patológico grave. E esse é o problema. Isso acontece com HIV, acontece com o vírus da gripe, para o qual nós temos que tomar vacina sempre, porque eles mutam e cada mutação é uma vacina diferente. E certamente nós veremos isso acontecer com o SARS-CoV, né? Com o vírus, coronavírus, que aí está presente e assustando tanto a população humana, né? E cabe salientar que a gente hoje conhece ainda muito pouco do sistema imune. Nós temos sempre a ideia de que nós acumulamos tamanho conhecimento nas áreas diversas da medicina, da fisiologia, da biologia, da virologia, que nós já somos conhecedores de todos os aspectos. Basta trabalhar com esses aspectos para que nós possamos combater esses agentes. Isso não é verdade. O HIV veio nos mostrar que nós conhecemos muito pouco do sistema imune na nossa capacidade. Até hoje não conseguimos desenvolver uma vacina, que é, obviamente, em última análise, a intervenção humana que realmente cria efeito, faz efeito contra as infecções virais. Isso está provado há vários séculos, quando grandes proporções de população humana foram salvas por todas as vacinas que foram criadas, né? Contra a varíola, contra a raiva, contra sarampo, contra a catapora e várias outras que nós poderíamos citar aqui, e quantos seres humanos não foram salvos. E ainda assim, o nosso conhecimento do sistema imune é muito pequeno. O que é que nós sabemos hoje do sistema imune? Nós
Para efeito didático, separamos o sistema imune em duas áreas, né? O sistema imune inato, aquele que está presente desde águas vivas e evoluindo um pouco até os seres humanos, que são aquelas respostas rápidas, fugazes, imediatas contra qualquer infecção, vírus, bactéria e qualquer outro agente infeccioso, mas falando aqui de vírus, a fagocitose de um fagócito, de um monócito, de um macrófago, né? A degranulação de um linfócito T, CD8, para que ele possa matar uma célula que já está infectada, a criação de mucopolissacarídeos, de mucosa, que engloba esses organismos e não deixa eles chegarem nas células, os órgãos linfóides secundários, como as amígdalas, e o nosso principal órgão linfóide secundário, como pouco a gente sabe, é o maior de todos, é o trato digestivo, gastrointestinal. Na verdade, não todo ele, mas uma série de componentes do trato gastrointestinal. Por quê? Na verdade, o lugar onde nós estamos mais em contato com a natureza é o nosso trato gastrointestinal. Nós comemos, nós nos alimentamos, nós engolimos coisas, e ali é um grande campo de batalha entre tudo que entra e que pode nos infectar, ou não, ou pode ser simbiótico. Nós temos mais bactérias, todos nós saudáveis, mais bactérias habitando o nosso intestino do que o número total de células que nós temos no organismo. Hoje a gente sabe que tem por volta de 3 a 4 bilhões de células nos compondo como seres humanos. E temos pelo menos 30, 33, até talvez 40 bilhões de bactérias habitando o nosso ambiente gástrico. É o que a gente chama de nossa microbiota. Ela pode definir até o nosso humor. As diferentes bactérias, dependendo da população que você possui no seu trato digestivo, pode definir o seu humor através do nervo vago, que produz a serotonina, que transporta a serotonina produzida, na verdade, no intestino, para que ela crie alegria no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central, equilibrando e deliberando sobre o nosso humor. Então a gente pode dizer que nós somos comandados até no humor e na nossa fisiologia pelas bactérias que aqui compõem. Bactérias, obviamente, fungos e também vírus que estão ali habitando e coabitando o nosso trato intestinal. E é o desequilíbrio, a ecologia interna do nosso ambiente intestinal que também define quem nós somos e como se sucederá a nossa homeostase, a nossa saúde no momento posterior. E é isso que a gente ainda tem que aprender. O sistema inato de defesa, como a pele, como o muco da mucosa, tudo isso, né, mas também a fagocitose de um macrófago, logo depois vem acompanhado de algo que parece mais evoluído e que nós separamos didaticamente, que é a resposta imune adaptativa, é aquela dos anticorpos, da chave fechadura. Nós temos anticorpos com uma variabilidade enorme que podem encontrar uma proteína estranha de um vírus, de uma bactéria, aqui hoje falamos de vírus, e esse anticorpo, então, ao reconhecer, esse anticorpo é produzido por células B, linfócitos B, né, que precisam levar um tempo para se adaptar àquilo, precisam criar uma memória daquilo que é estranho para produzir algo, um anticorpo que combata isso. Mas o que faz o anticorpo quando encosta na superfície de um antígeno, de um vírus, de uma bactéria? É uma palavra feia, né? É uma palavra nova que a gente chama de opsonizar. Opsonizar, ela recobre algo que é bem diferente do que nós conhecemos com algo que nós conhecemos muito bem, que é o próprio anticorpo. E as nossas células não conhecem tudo que está aí na diversidade da biologia, mas reconhecem a sua própria estrutura, que é a parte traseira do anticorpo, a região que a gente chama de região FC. E ao opsonizar, ele faz com que tudo que seja diferente passe a ser visualmente igual para o sistema imune, que é algo que está recoberto por algo que nós mesmos produzimos, o anticorpo. E sabendo que aquilo está opsonizado por anticorpo, a gente consegue pegar e fagocitar. Ora, a fagocitose é do sistema inato. Então é tudo a questão didática, porque do sistema inato nós vamos para o sistema adaptativo e voltamos ao sistema inato, que melhora aquilo que o sistema inato já fazia, que é fagocitar para destruir, através de uma opsonização com anticorpos. Mas anticorpo é a base de quase toda a vacina. Infelizmente, ele não está dando resposta para algumas infecções, como a gente vê no SARS-CoV, onde as pessoas desenvolvem anticorpos, parece que estão livres porque já tiveram uma vez, então elas já têm uma memória imunológica para não ter de novo a infecção. 3, 5 meses depois, estamos vendo vários casos de pessoas reinfectadas com o coronavírus. HIV, não conseguimos até hoje desenvolver uma doença. Então isso mostra que a gente tem muito para aprender com a imunologia
sobre imunologia e sobre a imunopatologia. Agora cabe nós salientarmos, e aí eu gostaria de apresentar aqui essa imagem que nós estamos vendo agora aqui na TV, né, onde nós temos aqui uma camada celular primária que é desafiada pelos vírus, e nós vemos aqui, na parte azul da figura, que nós temos uma imunidade inata e adaptativa que pode resolver quando o vírus não tem uma capacidade citolítica, ou seja, de matar nossas células. Ele está quase que simbiótico ali e a gente consegue controlar isso com a nossa imunidade. E temos um lugar, e temos a partir dessa imagem andando para a nossa esquerda, para vocês que estão nos assistindo, né, essa parte vermelha é a imunopatologia, ou seja, o sistema imune não resolve, e o vírus consegue destruir as células, que é a parte do meio, central aí, e essa parte da outra ponta da imagem são os vírus não citolíticos, aqueles que não causam a destruição da célula, mas eles provocam essa resposta imune exacerbada. Ou seja, o que eu quero mostrar com essa imagem hoje é que não só nós podemos ter quadros mórbidos de desenvolvimento de patologias pela presença de vírus que efetivamente causam mal às nossas células e nossos ambientes, mas também a nossa própria resposta imunológica, principalmente a resposta inflamatória, que deveria nos proteger, ela pode ser a causa do nosso enfraquecimento, no nosso desenvolvimento de um quadro mórbido imunopatológico e até da mortalidade associada à infecção de vírus, não diretamente pela presença do vírus, mesmo por um vírus que possa não estar matando as células, mas porque a presença do vírus desencadeia uma resposta exacerbada imunológica. Então nós temos que aprender não a infecção viral e como a imunologia combate o vírus, mas como ela combate a sua própria exacerbação, como a gente pode manter a homeostase, como a gente pode manter o sistema imune tranquilo, sem exacerbar do ponto de vista sistêmico, para que a gente não sofra com isso. Nós estamos vendo isso agora no coronavírus. As afecções pulmonares que têm matado, na verdade, são processos inflamatórios que a gente tenta criar contra o coronavírus, a gente exacerba essa resposta e, infelizmente, então, o nosso sistema imune provoca uma série de reações no pulmão que nos afogam ou que combatem a efetiva função renal ou função cardíaca. Então, tudo isso, na verdade, acaba sendo a resposta descontrolada de uma resposta inflamatória, portanto, imunológica, que nós deveríamos ter controlada para combater uma infecção. Ou seja, a gente pode brincar dizendo que é quase que um suicídio quando a gente tenta combater uma infecção por um vírus. Isso nos leva a crer que nós precisamos ainda aprender muito sobre imunologia e sobre a resposta imune e a imunopatologia provocada por vírus no contexto dos padrões de ativação imune inflamatória. Não só com os receptores já conhecidos, mas com Toll-like receptors, com substâncias quimiocinas, que são mediadores do sistema imune e que desregulados podem nos levar a disfunções cardíacas, pulmonares, imunológicas, sistêmicas, que nos levam a um desdobramento grave da infecção numa doença que a gente não consegue controlar. Portanto, é importante colocar aqui que precisamos conhecer mais a imunologia das infecções e precisamos conhecer mais a patologia e a ecologia das infecções virais. Por que um vírus que estava restrito à floresta amazônica veio parar nas cidades e hoje nos infecta? O que nós fizemos de errado, o que o ser humano interviu no ambiente natural para que ele trouxesse a presença desses vírus próximos, vírus que mutam e se adaptam para que eles possam causar o que causam em seres humanos. Isso é algo que a gente deve pensar no futuro. A ecologia das infecções virais e um novo entendimento da imunologia. Muito obrigado. Precisamos entender como nosso organismo se relaciona com os vírus que nos afetam de maneira mais nociva. Repensar a nossa relação com o meio ambiente também é uma forma muito eficaz de evitar que vírus agressivos como o SARS-CoV-2 entrem em contato com os seres humanos. Na próxima aula, falaremos sobre 2 exames laboratoriais utilizados na hora de diagnosticar a presença do coronavírus em nosso organismo: o RT-PCR e a sorologia. Não perca!